Todos com a paz do Senhor e boa noite. Vamos abrir a sua Bíblia rapidamente no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15. Vamos fazer a leitura do texto e aí a gente já pode se sentar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15. Vamos ler apenas 3 versículos. Todos acharam? Vamos ler então. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Agora o verso 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos ler agora o 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Somente até aqui, podem tomar o vosso assento. Quero de antemão agradecer ao convite do nosso pastor presidente e amigo pessoal, né, pastor Isaac. Já conheço ele há muito tempo, conheço a vida, a história, sei que é um homem realmente de Deus. Agradeço também ao presbítero Marcos, que veio me acompanhando, ao pastor Luiz, que veio também me acompanhando. São pessoas honradas diante do altar do Senhor, pessoas tementes a Deus. E é incrível, meus irmãos, que neste texto, Jesus estava com os seus discípulos, e passando pelo templo de Herodes, viu a figueira dourada. E essa figueira, ela tem uma representação para Israel muito grande. E quando Jesus ali estava, viu que estava falando com pessoas que tinham conhecimento sobre a videira, né? Vários judeus, sendo eles fariseus e saduceus, pessoas que estudavam a Torá, tinham um pouco de conhecimento sobre isso. E Jesus quis mostrar que através daquela videira ele poderia apresentar o céu, ele poderia apresentar o Pai, ele poderia apresentar a obra que ele veio fazer. E assim ele o fez, porque o cultivo da videira, para a vida de Israel, para a vida de Judá, era não só espiritual, mas também financeiro, movimentava a economia. E aquela videira precisava produzir frutos para que a economia girasse e para que o povo tivesse o seu sustento e também para que Deus se agradasse disso. E eu quero me ater aqui em 3 tipos de videiras que na verdade ainda tem, né? Porque ainda não se acabou. A primeira videira é a videira do passado. A videira do passado é o próprio Israel. E essa videira deu tanto amor para Deus, e Deus se alegrava e cultivava para que desse muito mais frutos. Mas chegou um momento em que as coisas não foram fáceis, e hoje de fato nós vivemos também em um mundo controverso, um mundo onde cada um tem a sua verdade, um mundo onde cada um tem o seu eu, tem o seu mundo separado, e às vezes a gente se esquece de que existe uma vida futura, e não importa as atribulações da vida, não importa o meu estado emocional, não importa a minha condição, mas eu tenho que saber a que veio e para onde eu vou. E Jesus então, falando sobre essa videira, ele trouxe a videira do passado. Jeremias capítulo 17 vai dizer que aquela videira se tornou tão inútil, mas tão inútil, que os seus galhos só serviam para ser queimado, já não serviam para mais nada, já não conseguia dar o fruto a que veio dar. Foi uma videira que decepcionou a Deus demais, mas também tudo estava dentro do plano de Deus. E também existe a videira do futuro. O mesmo João que escreveu este evangelho,
ele escreveu também sobre a videira do futuro lá em Apocalipse, aquela videira do futuro onde todos estarão diante do trono. Por isso até eu nem sei porque aquele conjunto colocou o nome de diante do trono, porque quem vai estar diante do trono serão todos aqueles que já estão condenados. Então é a videira preparando o fim de todos. Só que aí Jesus veio trazer esperança, e ele mostrou que ele era a videira verdadeira. Por quê? Porque existia a videira do passado que não foi suficiente, porque existe a videira do futuro que também não vai ser suficiente, mas tem uma videira, que essa nós podemos contar, que é Jesus. E estudando um pouquinho sobre a videira, sobre a agricultura propriamente dito, porque Jesus disse que todo ramo que não dá fruto, o Pai o corta. Essa palavra cortar, ela vem do verbo grego airo, que está escrita 28 vezes nesse livro. Nessa parte do versículo 2 do capítulo 15, não é o cortar de fato para arrancar fora. No versículo 7 sim, mas do 5 não. Porque a agricultura, quando um ramo não dá fruto, o viticultor chega, pega aquele galho e amarra a outro. Eu não sei o estado da tua fé, eu não sei o estado do seu emocional, mas talvez nesta noite você veio aqui e Deus vai estar te amarrando a um outro galho um pouco mais forte que você, para fazer com que você continue, para fazer com que você permaneça, porque coisa boa é permanecer na presença de Deus. Então, se você está aqui, ainda há esperança. E para o mundo, nós que estamos aqui, precisamos levar essa esperança. Não podemos deixar morrer essa esperança. E eu quero me ater então a 3 tópicos. O que vai me fazer permanecer? Porque adversidades eu tenho, problemas eu tenho. Eu posso ter problemas na família, eu posso ter problemas no emprego, eu posso ter problema na sociedade, eu posso ter problema conjugal, mas o que de fato pode me tirar da presença de Deus? Então, para isso, eu trouxe 3 tópicos. Primeiro, quem eu sou? Quando nós nos conhecemos de verdade, primeira coisa, eu preciso saber a quem eu estou servindo. E para Deus, quem eu sou? Qual a visão de Deus sobre a minha vida? E qual a minha visão diante do reino de Deus? Este mesmo João, quando começa a escrever seu livro, ele disse: o verbo se fez carne. No versículo 10 ele começa dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quanto o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade do próprio Pai. E também ele começa dizendo aos próprios saduceus, quando ele está ali batizando, que chegam para ele, aliás, quando Jesus chega para ele batizar, ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele usou uma expressão que só quem era fazendeiro ou tinha muitas posses conhecia, porque ele se colocou na posição de escravo do escravo. Obrigado, irmão. Se colocou na posição de escravo do escravo, aquele que desata as sandálias dos seus. Então perceba a evolução que tem este livro. Ele começa dizendo servo, mas logo depois Jesus começa a falar: já não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigo. E ele explica, porque o servo não sabe a intenção do seu senhor, mas o amigo compartilha tudo o que sabe. Só que depois o mesmo João vai começar dizendo que agora nós somos filho. Então passamos de servo, passamos de amigo, e agora chegamos em filho. Eu não sei qual é o estado que você está, mas saiba
se você ainda é servo, existe um caminho para trilhar. E se você permanecer, você vai evoluir. E quando você evoluir, a vida já não vai te castigar mais como servo, porque agora você já vai passar para amigo, já vai passar a ter intimidade. Amigo, aqui nesse texto, não é amigo brasileiro. Ah, você conhece fulano de tal? Conhece, é o que tem um carro azul? Ah, o que mora naquela casa bonita, não sei o quê. É assim, não é o nosso conhecer? Isso aqui é o conhecer judaico, conhecer nos 5 sentidos. Eu o conheço porque eu sei o que ele gosta de ouvir. Eu o conheço porque eu sei o que ele gosta de falar. Eu o conheço porque eu sei o que ele gosta de enxergar. Eu o conheço porque eu sei o que ele gosta de tocar. João reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus. Ele sabia o que era ser amigo. Tinha propriedade no que estava falando. Só que aí tem mais uma evolução. O mesmo João diz que agora nós somos sacerdote. Sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de levar uma oração de um amigo direto ao trono do Pai. Quantas pessoas pedem para você orar por eles? Quantas pessoas você tem por perto que sente a necessidade de um companheirismo e abre para você um problema, e você, na condição de sacerdote, leva até o altar de Deus? A nossa vida tem um propósito, e a gente não pode estagnar nesse propósito. Só que aí um conceito hebraico, ao escritor dos Hebreus, que diz que agora nós somos reino. Aí tudo muda, irmão. Aí tudo muda. Porque quando você é reino, as pessoas precisam enxergar em você o trono da graça. As pessoas precisam enxergar em nós a verdadeira vocação que há em Cristo Jesus. E aí é onde mora o problema. Até quando as atribulações da vida vão nos afastar do caminho do Senhor? Até quando o nosso emprego, ou o nosso patrão, ou o nosso colega de trabalho, ou o nosso amigo de escola, ou o nosso professor na faculdade, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo, até quando esses problemas serão maiores do que o reino de Deus? Segundo tópico, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Reconheça suas limitações. Saber quem você é te dá direitos. Reconhecer suas limitações te mostra a responsabilidade e os deveres que vocês têm. Responsabilidades e os deveres que nós temos. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não sei se você entende a palavra nada, mas é isso mesmo. É nada. Eu posso ser o PhD aonde eu quiser. Sem Jesus, nada eu posso fazer. Nada. Absolutamente nada. Abraão teve uma conversa com Deus, e Deus falou para ele: vou lhe dar um filho. Ele acreditou na promessa, por algum período. O tempo ruim, amados, chega para todo mundo. Não é privilégio de poucos, não. Chega para todo mundo. O tempo da adversidade alcança gerações. Se o meu motivo para estar na igreja é barganha, uma hora eu estou satisfeito. Se o meu motivo para estar na igreja é porque eu tenho um relacionamento bom, uma hora isso vai dar uma entortada. Então a gente precisa entender
que sem Jesus, nada nós podemos fazer. E Abraão, quando começou então a duvidar, porque o tempo é um divisor de águas, né? Tanto na vida de alguém que vai para o bem, como que vai para o mal. E passando-se o tempo, não se cumpria a promessa, o que Abraão fez? Em comum acordo com a sua esposa, vamos lá, eu acho que é a concubina, só pode ser ela, você é estéril? O que aconteceu? A gente paga por esse erro deles até hoje. Não sei se vocês conhecem a história dos ismaelitas, mas até hoje nós pagamos pelo erro de Abraão lá, porque não entendeu que sem Deus ele não poderia fazer nada. Até hoje, toda a Ásia, parte da Europa, tudo contra Israel. Culpa de uma decisão errada, porque não entendeu que sem Deus a gente não é nada. Aí veio Moisés. De todos que eu vou citar hoje, Moisés acho que é o que menos prejudicou. Mas ainda assim, fora da presença de Deus, ou em não aguentar esperar mais uma resposta de Deus, feriu a rocha. Sem Deus, nada podemos fazer. Eu digo Deus porque até essa época era assim. Vamos chegar na parte do nosso Deus Jesus. E depois veio mais um, que esse acabou com tudo, meu irmão. Esse destruiu o seu próprio reino, Davi. Não sei se um dia, ou dois, ou três, mas diz o texto que passeando em sua varanda e nada para fazer, viu uma mulher chamada Betseba. O que ele fez? Corrompeu o seu próprio ministério, porque ele foi lá e falou, manda chamar. Quem foi lá chamar? Foi um mensageiro dele. Depois ele mandou outro, falou, fala para o marido dela que ele tem que ir para a guerra agora aí, que eu vou me resolver com a mulher dele aqui. Meus amados, isso é muito sério. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem a presença de Deus, qualquer decisão que a gente tomar, vai ter um resultado catastrófico. Então manda chamar Urias e fala que ele tem que ir para a frente de batalha. E ele vai. Depois se arrepende, né? Porque é sempre assim, não é? Não é sempre assim? Comete um erro aqui, aí se arrepende amanhã, aí comete outro amanhã, aí se arrepende depois. E assim vai indo. Se arrependeu, falou, não, chama Urias, manda ele lá, se ele está com a mulher dele, porque esse filho eu não vou assumir não, vai ser dele mesmo lá. Urias, que não era cristão, que não era crente, tinha mais honra que Davi, porque ele disse, eu não posso ir para minha casa, me deitar no meu lar, porque os meus irmãos de batalha estão na guerra. Sem Deus, você pode ser o melhor homem do mundo. Sem a presença de Deus, viramos um verme. Sem a presença de Deus, não há homem na face da terra que faça algo bom. Então, Urias não aceitou e dormiu na porta do palácio. O que Davi fez? Não vai ter jeito, vou ter que matar esse cara. Mandou para frente de batalha, onde foi morto. Consequência, perdeu o reinado, filho estuprou filha, filho matou filho. Entenda uma coisa, o perdão de Deus nunca anulou a consequência do nosso pecado. Por isso precisamos pensar antes, porque o perdão de Deus existe, mas não anula a consequência dos nossos atos. E depois, Pedro, lado a lado com Jesus, vou para onde o Senhor for. Para onde o Senhor for, eu vou. Jesus se afastou só um pouquinho. Só um pouquinho. O que aconteceu com Pedro?
negou, se escondeu, voltou a fazer o que fazia antes, que era pescador, né? Quando Jesus apareceu novamente, ele estava onde? Na praia pescando. Porque sem a presença de Deus, somos naturais e fazemos tudo o que nós gostamos. Mas este mesmo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele fala de 3 coisinhas que, se a gente entender e praticar, nunca mais vamos sair da presença de Deus. Ele começa dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência quer dizer desejo. Então vamos lá: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne, ele é um desejo perfeitamente natural, dado por Deus. Deus fez o homem e fez a mulher, e Ele fez com que um amasse o outro. Qualquer coisa fora disso não pertence a Deus. Só que o desejo da carne é algo tão visceral, tão profundo, que é insaciável. Uma pessoa que gosta de se prostituir, por exemplo, ela não vai passar, ela não vai parar, porque é bom, a carne está sendo satisfeita, e nunca vai querer algo diferente, vai querer, pelo contrário, muito mais daquilo mesmo, não vai parar nunca. Domínio próprio é para quem tem o Espírito Santo. Para quem atende aos desejos da carne, vai viver num ciclo vicioso, difícil de sair. E depois, o desejo dos olhos. Os judeus chamam isso de janela da alma, porque tudo quanto o teu olho vê, o teu coração deseja. Tem um livro apócrifo chamado Testemunho de Rubem, que ele fala sobre 7 espíritos do engano, e um dele é o senso da visão. Perceba um detalhe: o seu paladar sem os seus olhos muda? O meu não muda, talvez de alguém mude, mas não é natural, não muda. O ouvido sem os olhos tem algum problema? Também não. O olfato sem os olhos também não tem problema. Agora tem uma coisa que muda totalmente: o toque, o tato. O tato, ele muda muito quando não temos a visão. O que é que teu olho está vendo? O que é que teu olho está vendo? Tem muita gente que para horas em redes sociais, e eu vou te falar que chega a ser depressivo, porque o que você vai ver numa rede social? Normalmente aquilo que você não tem. Você vai ver um cara com uma vida melhor que a sua, porque ele tem mais dinheiro. Vai ver um cara com uma mulher mais bonita que a sua, porque o dinheiro pode comprar isso. Você vai ver uma mulher, um cara mais bonito, no caso da mulher olhando a rede social. Você vai ver alguém com a roupa mais bonita, e você vai começar a se perguntar por que eu não tenho direito a isso? Meus amados, todo o poder pertence a Deus, e Ele usa como e com quem Ele quer. A uns Ele dá o dom da fartura, sim, mas a outros não. Davi foi multibilionário na sua época. Elias não tinha onde reclinar a cabeça. Quem Deus amou mais? Jesus deu referência sobre esse João, a qual nós estamos lendo. Ele disse que, nascido de mulher naturalmente, não há na terra alguém maior que ele. Sabe o que João fez? Perdão, o João o Batista, não é esse que escreveu, o que estava batizando. João só ensinava e batizava, ensinava e batizava. Por isso que eu me atenho ao estudo. Porque ele só fazia isso, ensinava e batizava, povoava o céu.
Quando eu vejo histórias de homens como Dwight L. Moody, que antes de morrer converteu mais de 1 milhão de almas, como Charles Haddon Spurgeon, que entrava em qualquer lugar para converter almas, Savonarola, parece que está tão distante. Parece que está tão distante. Quanto tempo você não vê um milagre? Quanto tempo você não vê uma operação de maravilha? Talvez você nunca viu. Quanto tempo você não vê um mover de Deus, onde pessoas são curadas instantaneamente? É Deus que está longe de nós? Ou somos nós que estamos longe de Deus? John Stott diz que cada um escolhe a distância entre si e Deus. O que é que eu tenho mais prazer? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, mas tão difícil de cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas, no falar é tão fácil, mas quando eu estou sozinho lá na rua é tão difícil. Eu não posso ver uma mulher passar que eu fico olhando, desejando. Eu não posso ver um homem passar que eu fico olhando, desejando. Eu não posso ver um carro melhor que o meu que eu quero ter. Eu não posso ver uma televisão melhor que a minha que eu quero ter. Tudo me afasta da presença de Deus. Até a hora que nós decidirmos entender que o problema está em nós e não no mundo. Estude, trabalhe, conquiste, mas esteja pronto para subir a qualquer momento, porque a hora vem. E aí, a soberba da vida. Quantas pessoas que por causa da sua posição social, por causa do seu dinheiro, por causa do poder que exerce sobre as pessoas, ou o poder que tem sobre o ofício de algum cargo, se esquecem que não somos nada, se esquece que todas as nossas verdades são nada, diante da verdade dessa palavra, diante da verdade de Deus. Daniel era um sátrapa, era governador, junto com Ananias, Misael e Azarias, que o povo gosta de chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel ia orar, ele tinha autoridade instituída pelo rei Nabucodonosor, de orar do jeito que ele quisesse, e só podia orar de um joelho apenas, no chão, quem fosse adepto ao rei de Nabucodonosor. Mas Daniel, quando orava, ele entendia que diante de Deus ele não é nada, então ele se colocava como escravo do Senhor. Entender quem você é muito importante, para você saber para onde você está indo. E a única coisa que separa da gente, são essas 3, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. E Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu o seu livro, ele foi majestoso, quando ele definiu o pecado. Ele disse, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, antes somos seduzidos e atraídos pelo nosso próprio desejo. Ele usa um termo engodado, que é seduzido mesmo, é o termo de pesca, onde você coloca um anzolzinho, se joga o anzol no mar, e o peixe grandão pega aquele negocinho pequenininho, porque ele é seduzido por aquilo, mas é pelo seu próprio desejo. Meus amados, o pecado, ele não é mais um ato. No passado ele era um ato. O que Jesus disse? Antes, se adulterasse, se pegasse com outra mulher, era adúltero, e ela já era apedrejada. Eu, porém, vos digo, a partir de agora, um pensamento sequer já pecou contra Deus. Olha como o negócio ficou mais profundo. Só vai suportar a dor que o mundo traz quem estiver amarrado nesse tronco, que é Jesus. Você sabe como que o galho se alimenta do tronco? Através da seiva, que é um líquido viscoso, que só dá para ser extraído
quando sugado, requer um esforço da nossa parte. Se não tiver um esforço da nossa parte, nós seremos vencidos pelo mundo. É necessário ter um esforço. E o pecado, como o próprio Tiago disse, ele não é mais um ato, agora ele é um processo. Davi, quando pecou, ele arquitetou na mente dele. Abraão, quando pecou, ele arquitetou na mente dele. Ele começou a pensar as possibilidades. Bom, minha esposa é estéril, eu já sou velho, como é que eu vou ter um filho? Ele começou a maquinar. Então você percebe que o pecado não é um ato, ele é um processo. E é um processo doloroso, porque enquanto você está nesse processo, você está em oculto com o seu cônjuge, você está em oculto com o seu pastor, você está em oculto com o seu amigo, com o seu patrão. Ele é um processo. E este processo, ele tem pelo menos 4 fases. A primeira, o desejo. Eu tenho o desejo de ter algo mais. E eu trabalho numa empresa onde eu lido com dinheiro. Ah não, vou pegar aqui só um pouquinho aqui. Não tem problema não. Não tem problema não. Ah, eu estou muito longe de casa, não tem ninguém me vendo. Tem uma moça, um rapaz que acho que é meu número. Não tem problema não. Não tem ninguém vendo. Desejo. Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, que não aceita conselho de quem já foi da igreja, agora não é mais. De quem já foi pertencente ao ministério, agora não é mais. De quem professava Cristo e agora não professa mais. Também não anda em rodas de escarnecedores. Pessoas que ficam falando mal, seja do ministério, da igreja, do templo, enfim. Antes, ele tem seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita dia e noite. E aí vem a promessa: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhas não caem. E tudo quanto o fizer, prosperará. É uma promessa de Deus. Mas perceba que a promessa de Deus tem condições. Eu não posso dar ouvido a qualquer um. Eu não posso andar com qualquer um. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber a quem eu represento. E eu tenho que saber para onde eu estou indo. E logo na sequência vem um engano. Já que tudo pode. Vivemos em um mundo totalmente paradoxal. O mundo de cada um tem a sua verdade. Eu imagino a mãe de um canibal defendendo seu filho, dizendo que estava só com fome. Estava com fome, precisava comer. O que canibal faz? Corta pessoas e come pessoas. Mas a mãe vai defender ele. Eu vejo letras de música onde a pessoa está dizendo que está fazendo tanta coisa errada, mas no meio está lá, quem anda com Deus não tem nada a temer. O mundo mudou. Hoje existem igrejas que aceitam tudo. Tudo. O que você quer? Você quer fazer algo de errado? Aqui não dá, mas lá dá. E depois do engano, vem um ato propriamente dito. E aí é a desobediência. E a desobediência, meu amigo, leva à morte. Aí não tem mais jeito. Complicado. O terceiro ponto, então, saiba quem é Deus. Ele é aquele que não abandona, antes fortalece e capacita. O próprio Abraão, que errou tanto, teve outro encontro com Deus. E quando Deus falou, sai da sua parentela, ele não sabia para onde iria. Mas ele sabia com quem ele iria. É muito importante saber com quem você anda.
Não saber para onde vou é um problema, mas não saber com quem eu ando, aí é outro problema. E Abraão depois ficou conhecido como o pai da fé, regeneração. Todos temos uma segunda chance. Será que hoje é a nossa segunda chance? E aí veio Moisés, conseguiu levar o povo a Canaã, alcançou o seu objetivo, entendeu que Deus é Deus e sem Ele nós não podemos fazer nada. E depois veio Davi, que reconheceu quem ele era, pobre e coitado. Sem Deus não somos nada. E ficou conhecido como o segundo coração de Deus, pelo motivo de que sabia se arrepender. E um arrependimento verdadeiro, meu amado, ele nasce aqui, numa perfeita consciência. Desce para o coração o desejo de mudança e resplandece na alma como frutos de paz e de justiça. Este é o verdadeiro arrependimento. E Pedro, que depois foi conhecido como o fundador da igreja, a gente sabe que quem fundou foi Cristo. Pedro era apenas Petros, pedregulho, e sobre vários Pedros, sobre vários Vandos, sobre várias pessoas que aqui estão, Deus fez a sua própria igreja, mas ficou conhecido como o fundador de uma igreja. Então você vê que Deus, Ele regenera. E o escritor aos Hebreus diz que filho que não tem correção, não é filho, é bastardo. Então se Deus hoje traz uma correção ao meu coração, ao seu coração, é porque somos filhos. Se você está na condição de servo, saia dessa condição, venha para a condição de amigo, para partilhar do reino. Se você está na condição de amigo, saia dessa condição, venha para a condição de filho, onde você vai ter direitos. Se você está na condição de filho, venha para a condição de sacerdote, onde o céu vai abrir para você. Se você está na condição de sacerdote, venha para o reino. E no reino, o que prevalece é a ausência. Hoje quem tem dinheiro e tem dor, vai numa farmácia e compra o melhor remédio. Quem tem dinheiro e tem uma doença, vai no melhor hospital e se cura, se trata pelo menos. Eu não tenho condição de ir em tal lugar, eu tenho o meu carro, então eu vou. Com Deus é a ausência. Eu não vou ter necessidade de ir para hospital nenhum. Não terei dor. Não terei necessidade de estar aqui ou lá, precisando de um veículo. Me teletransportarei. A Bíblia diz que a igreja que vai reinar aqui na terra, por esses 1000 anos, será como anjos. Olha que fantástico, vale a pena passar por tudo que a gente passa, mas reconhecer que Deus é Deus. E que sem Ele eu não posso fazer nada, absolutamente nada. E para concluir, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse 3 coisas que Deus fez por nós, que acabou com toda a opressão do pecado. Primeiro no capítulo 3 ele diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas pelo sangue de Cristo nós somos regenerados, nós fomos comprados. E no capítulo 6 ele vai dizer que nós fomos libertos do pecado. Ele vai dizer que nós fomos libertos da culpa do pecado e do poder do pecado. Então o pecado não tem mais como exercer nada sobre a minha e sobre a sua vida, porque você é salvo em Cristo Jesus. A decisão é sua de continuar nesta caminhada, mas Cristo já fez aquilo que eu e você não podemos fazer. Cristo já nos resgatou do lamaçal do pecado. Disse Isaías que Ele não se lembra do nosso pecado, tampouco das nossas transgressões, mas leva para muito longe, e o sol pode resplandecer sobre nossas vidas novamente. Entenda, ninguém pode te acusar, ninguém pode te oprimir, apenas você, com o seu próprio intelecto, pode te condenar ou te absolver. Agora a graça, ela não é, de forma alguma, permissão para pecar.
Ah, porque eu peco, tenho perdão, eu peco, tenho perdão, eu peco, tenho perdão, eu peco, tenho perdão. A graça de Deus não é permissão para pecar. Antes, é poder de Deus para rompermos a barreira do pecado. Tome cuidado, porque a única coisa que pode nos afastar é a iniquidade. E Jesus foi majestoso quando disse aos saduceus, no capítulo 7, verso 21 a 23, e vão chegar para mim naquele dia e vão dizer: mas mestre, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos milagres, em teu nome operamos maravilhas. E Jesus vai lhes dizer abertamente em praça pública: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Iniquidade é o ato corriqueiro do mesmo pecado. É gente que desce do púlpito ou de qualquer outro lugar se fingindo ser cristão. Mas eu gosto de uma história de John Stott, onde ele diz que o dono do posto de gasolina recebeu uma nota falsa e ele acabou repassando para o seu fornecedor essa nota falsa. E o seu fornecedor comprou insumo e repassou essa nota falsa. Mas uma hora essa nota falsa chegou no banco. E quando chegou no banco, o banqueiro falou: é falsa, não posso aceitar. Eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar a minha esposa, posso enganar meu patrão, eu posso enganar um monte de gente, mas existe um que é impossível ser enganado. Impossível. E graças a Deus por isso. A base do seu trono, diz Salmo 89, que é justiça e juízo. E graças a Deus por isso. Não seremos enganados, não ficaremos enganados. Nós somos libertos. E Deus trouxe a nós o Espírito Santo, que nos deu discernimento, que nos deu a condição de entender quem está do nosso lado. Então nesta noite, eu quero lhe chamar a atenção, para que você e eu saiamos daqui, entendendo, que eu preciso saber quem eu sou. Eu fui resgatado por alguém. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. E acima de tudo, eu preciso saber quem foi que me chamou. O conjunto vai louvar? Eu quero mais uma vez agradecer ao meu pastor. É uma semana difícil, dia de semana de sair, mas Deus tem me dado condição disso. E congregando um pouquinho longe, hoje eu estou morando em São Mateus, 35 quilômetros daqui, não está sendo fácil, mas Deus tem honrado em tudo. Deus tem honrado em tudo. Até um ano atrás, nem carro eu tinha. Deus usou o servo presbítero Wagner agora, me abençoou, e eu aqui estou, para louvar e engrandecer o nome de Deus. Ele me apresentou a pessoa do presbítero Marcos, onde hoje eu estou trabalhando, e Deus tem me honrado cada vez mais naquele lugar. Deus tem abençoado, porque é uma promessa: tudo quanto fizer, prosperará, se estiver diante da presença de Deus. Aplauda Jesus.